Robson gosta da vida boa. Da vida boa e de ostentar. Este é Robson. Para isso, ele conta com a esposa Laísa, que paga as contas e cuida das filhas pequenas. É aquele preguiçoso que quer viver às custas da mulher. Laísa é tão iludida que ela faz um seguro de vida em que o marido é o único beneficiário dela. Olha o perigo. Num dia, Laísa sai de casa para encontrar o marido no supermercado, que gosta de dormir até mais tarde, pede para a mãe cuidar das filhas. Depois de algumas horas, Robson liga para a sogra, diz que Laísa não chegou em casa. A mãe procura por Laísa, a mulher que sustentava o marido e que tinha botado o seguro de vida dela todo em nome dele. O corpo dela é encontrado numa estrada de terra. Adivinha qual que é a suspeita? Põe no ar. Olhe bem para o homem que caminha acompanhado por policiais. Ele está algemado. É personagem de uma história que continua nebulosa. Acusado de participar de um crime, ele foi preso na tarde em que visitava as filhas. O homem acusado de envolvimento no assassinato de Laísa Paredes Leal é o próprio marido dela. Robson Pereira Damasceno, o administrador que trabalha em uma multinacional. Até esse momento, todos acreditavam que a professora tinha sido alvo de bandidos, depois de um sequestro relâmpago. Pode ser que o ladrão estava no banco de trás para assustar a vítima, para forçar, não entendendo, né? Não se convencendo de que ela não tinha dinheiro, acabou forçando, apertando e acabou. Mas a investigação passou a coletar provas que levaram a polícia para outro caminho. Apareceram indícios de que aquele crime tinha sido passional. No enterro de Laísa, a família não quis falar. Robson também se dizia abalado e evitou a câmera. Pouco depois, o irmão da professora contou que esteve com o cunhado naquela noite, porque todos tentavam encontrá-la. Ele me ligou por volta da 1 da manhã, eu fui até a casa dele e nós refizemos o possível trajeto que ela teria feito, não encontramos nada, né? Então nós encontramos uma viatura de polícia próxima à região onde eles tinham marcado o encontro e ele emitiu um alerta para outras viaturas, nós demos a placa, o nome dela, não encontraram nada, então ele nos orientou a fazer o BO. Ninguém da família desconfiou de nada, até que mais pontos passaram a se ligar. Ele tinha um seguro de vida, na verdade ele era beneficiário de um seguro, né? Se a esposa viesse total, se viesse a falecer. A família não sabia da existência do seguro de vida, muito menos que Robson, e não as crianças, era o único beneficiário. O marido de Laísa só procurou o banco meses depois. Os parentes acham que tudo foi planejado para não despertar suspeitas. Passava das 7 horas, quando Laísa deixou o condomínio em que morava com a família. Ela estava acompanhada das 2 filhas pequenas. Elas passaram por este portão logo em seguida. Daqui, seguiram para a casa da avó, que fica no mesmo bairro, na zona oeste de São Paulo. Segundo a investigação, chegaram por lá por volta de 7h30 da noite. Laísa deixou as meninas com a mãe e seguiu, segundo relatos, para encontrar um marido em um hipermercado na zona sul de São Paulo. O local está a mais de 20 quilômetros de onde ela morava, tanto com Robson como com as crianças. Essa foi a última vez em que ela foi vista com vida. O trajeto mais provável é este, o mesmo que foi feito pelo irmão e marido da vítima naquela noite em que ela sumiu. Até que minutos depois do boletim ser registrado, o telefone da polícia tocou. Quem matou a professora acreditava que o corpo dela apareceria no dia seguinte, ou muito além disso. O assassino não contava que a rua Bem-TV apareceria no mapa da investigação ainda na madrugada do crime. Isso por conta de uma denúncia anônima. Uma pessoa ligou no meio da madrugada para a polícia e contou que bem aqui, nesta pequena estrada de terra, viu um carro preto parar, exatamente neste ponto. Viu mais além disso. Alguém pegar o corpo de uma jovem mulher branca
e jogá-lo bem aqui, na subida, em direção à esquerda, justamente no ponto onde a estrada faz uma curva. Essa pessoa não imaginava naquele instante que se tratava do corpo de Liza. É uma testemunha-chave que está sendo protegida pela polícia. Liza foi estrangulada e abandonada sem vida, horas depois de ter deixado as filhas com a mãe. Ela estava sem documentos, sem celular, sem carteira. Não demorou para o carro também aparecer. Parado no mesmo lugar, desde a madrugada, o carro da professora chamou a atenção. Quando a gente chegou, o carro já estava e a gente até aí não desconfiou de nada. Aí foi um rapaz que passou e viu que a chave estava no contato, chamou o chaveiro. Aí o chaveiro tentou abrir o carro, não conseguiu, chamou a polícia veio e aí tinham falado que tinha corpo dentro, tudo, mas não tinha nada. O carro estava abandonado. Menos de 24 horas depois, o carro da professora foi encontrado exatamente neste ponto. Um comércio movimentado que fica na mesma região. O ponto fica a cerca de 4 quilômetros da cena do crime. O carro estava completamente fechado, porém com as chaves ainda no contato. Foi um comerciante deste local que chamou a polícia. A polícia cercou o local e periciou cada detalhe. Dentro havia apenas uma bolsa e objetos de artesanato, um hobby de Liza. Com a quebra do sigilo telefônico, a polícia descobriu que Robson de fato ligou para a mãe naquela noite. Parece irrelevante, até a investigação concluir que os telefonemas usaram os sinais destas antenas, na mesma região onde o corpo foi achado. Difícil é não desabar diante dos fatos que vêm à tona. Foi de muita estranheza, claro. A gente se viu, a última vez que a gente se viu foi no domingo de Páscoa. Mas a imagem exclusiva em que Robson aparece sendo preso no dia em que visitava as filhas pode não ser o desfecho dessa história. Mas há outros detalhes que incomodam a polícia. Entre eles, o cruzamento de e-mails que foi realizado durante a investigação. Robson teria se comunicado com outra pessoa, que ainda não teve a identidade revelada. E o mais importante, os peritos concluíram, na cena do crime, que a professora foi assassinada quando estava no banco do passageiro, o que colocaria uma terceira pessoa dentro do mesmo carro. Se o marido não agiu sozinho, quem teria interesse em participar e por quê? Liza foi professora de inglês e espanhol, mas se dedicava ao artesanato que não dava muito dinheiro. Por ironia, o objeto usado na morte da professora era parte do material de trabalho dela. Utilizavam para fazer alguns artesanatos um fio de aço encapado, fininho, e que ela tinha comprado há alguns dias e ainda estava no carro. Justamente por conta da dinâmica do crime, a polícia acredita também que exista de fato uma terceira pessoa. Se naquela madrugada Robson estava ao volante e Liza no banco do passageiro à frente, outra pessoa necessariamente deveria estar sentada justamente aqui. A arma do crime foi uma espécie de arame, um fio, na verdade, de aço, que é utilizado como ferramenta de artesanato e que tem a espessura similar à deste fone de ouvido. A polícia aponta que o assassino fez este movimento para conseguir estrangular a professora, que não teve chances de se defender. Foi uma ação rápida e certeira. O caso foi encaminhado à divisão de homicídios da mesma cidade e a família pressiona a justiça para que a investigação aponte mais rápido quem participou e quais são os motivos reais do crime. A guarda das crianças pertence à avó, mãe de Liza. Robson foi preso e essas imagens registradas justamente no instante em que ele estava no prédio da ex-sogra, que fica na zona oeste da cidade de São Paulo.
Olha, atenção, a informação é que o homem continua negando o crime, mas para a justiça, para a polícia, ele é o culpado da morte dessa moça. Atenção, eu vou direto para o helicóptero da Record, porque a confusão está aumentando, hein? Eu estou preocupado com esse protesto que está acontecendo agora, aqui na Zona Leste de São Paulo. Você vai vendo, carros são incendiados nesse momento por manifestantes. Já são mais de 3 carros. A informação é que acabaram de pegar um outro veículo para pôr fogo. Eu tenho as informações com o nosso Hamilton Faluan. Você vê muita confusão, eles já colocaram fogo em outra barricada no local. Você vê que a confusão é muito grande. A Polícia Militar, como eu disse, Bate, se afastou do local e está seguindo para buscar equipamentos necessários para controlar essa manifestação. Lembrando que eles viraram carros, colocaram fogo em muitos materiais aqui inflamáveis no meio da pista e também, Bate, tentaram fazer com que um ônibus ficasse atravessado na pista, mas o motorista conseguiu fazer o contorno a tempo. O problema, Bate, é que um caminhão também passava pelo local e muitas pessoas aí que na verdade são vândalos acabaram saqueando a carga desse caminhão, Bate. Capitão Lili Nascimento é a repórter. Diga, capitão. Bate, a polícia já está se aproximando do local, lembrando que para as pessoas evitarem passar por esta rua, chama a Rua Bento Guelf, em São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Até porque muitos motoristas que não sabem da manifestação estão passando por lá e correm o risco desses manifestantes também atearem fogo em outros veículos. Bate. Está tendo uma discussão agora. Parece que parte dos manifestantes quer que o protesto seja feito assim, dessa maneira violenta, expondo risco a eles mesmos, como também as pessoas que estão passando pelo local. Não é possível que vão atacar os motoristas dos carros que estão trafegando, pegam os carros dos trabalhadores. Olha, são três que estão pegando fogo e pegaram agora um outro que já estava no ferro velho. 2 combis vão sendo incendiadas. Eles estão trazendo mais lixo agora para o local. A qualquer momento a polícia chega. Aí quando a polícia chegar é que é o problema. Para dar a solução não vai ser fácil, porque são pessoas que estão extremamente fora de si, estão completamente transtornadas. Tá difícil de contornar agora essa situação em São Paulo. Enquanto isso, um tio é preso, acusado de agredir a sobrinha na delegacia. Veja só, ele estava visivelmente bêbado. Repare o que ele disse. Reginaldo Nascimento Messias, de 46 anos, foi detido no bairro Aparecida e conduzido para a delegacia. Segundo informações da Polícia Militar, ele teria agredido com tapas e socos a sobrinha de 25 anos. O suspeito, que estava visivelmente alcoolizado, disse que a sobrinha tentou bater na mãe e ele teria apenas separado a briga. Nada, chegou com um bocado de baixo, eu defendi só. Já me acertou no olho. Você bateu nela, foi? Não, só tirando. Ela que me tocou. A vítima, que prefere não ser identificada, contou que as brigas na casa são constantes e todas as vezes que o tio ingere bebida alcoólica, fica agressivo dentro de casa. É porque ele bebe, ele não é daquele, bebe, ele é alterado demais. Ele gosta de bagunçar em casa, ele quebra as coisas da minha mãe. A vítima registrou um boletim de ocorrência, mas desistiu de levar a denúncia adiante contra o tio. Reginaldo ficou detido até se acalmar e foi liberado. Você que está chegando agora aqui no nosso Cidade Alerta, boa noite. Um protesto violento nesse momento na Zona Leste de São Paulo. A informação é que a polícia já está bem próxima. Dentro de poucos minutos, os policiais já estão chegando no local, não é isso, comandante? O que é que está acontecendo? A Polícia Militar está voltando para o local. Fala, comandante. Estava pegando informação, Bate. O Águia 2 já está a caminho. A gente estava, inclusive, auxiliando ele a chegar aqui no local, que é uma dificuldade de visibilidade. Mas o Águia 2 da Polícia Militar foi chamado. A ideia da polícia é que o Águia faça o sobrevoo e passe exatamente o local onde tudo acontece e passe também com segurança a informação para a chegada das viaturas da Polícia Militar. Lembrando, o Corpo de Bombeiros já está à disposição, está muito próximo do local, aguardando que tudo fique seguro para o trabalho deles. O Corpo de Bombeiros só vai se aproximar depois que a polícia tomar conta do local. Agora, para a Polícia Militar ter chegado e recuado, é porque a situação está mais fora do controle do que a gente possa imaginar. Me dá outra imagem, me dá a imagem de baixo ao vivo. Você vai vendo agora, são imagens ao vivo do nosso Mochilink. Nesse momento, pode
Pode abrir o helicóptero também, deixa o som do helicóptero por gentileza. Você vai vendo, acabam de encontrar um desmanche de carros, hein? Desmanche de carros em São Paulo. Nós chegamos junto com a polícia, uma imagem ao vivo, é tudo ao vivo que você está vendo do lado direito. São 6h22 no horário brasileiro de verão. A Capitão Nascimento chega junto com a polícia nesse desmanche em São Paulo. Fala, capitão. Bate, os policiais chegaram nesse desmanche. Cerca de 3 homens que estavam no desmanche fugiram pelas portas dos fundos. Lá dentro, a polícia encontrou várias câmeras de vigilância. Além disso, muitos equipamentos que auxiliavam na linha de desmanche. Cerca de 15 carros foram encontrados já desmanchados e 3 estavam inteiros. Esta ocorrência foi no bairro Parada de Taipas, na zona norte de São Paulo. Bate. Do jeito que os bandidos deixaram, até a chegada da polícia. Daqui a pouco eu vou ter novos detalhes. É tudo ao vivo. Do lado esquerdo continua o protesto. Me dá a imagem, por favor, me dá a imagem da polícia prendendo os bandidos. Prendendo os homens acusados de terem matado uma família inteira. A mando do filho do casal milionário. Esse aí é um dos matadores, segundo os policiais. Eles vão invadindo a casa, teriam entrado encapuzados na residência, na mansão luxuosa, e mataram um dos empresários mais famosos, a família de um dos empresários mais famosos do norte do Brasil. Me dá a imagem do helicóptero da Record, me dá a imagem do helicóptero da Record. Eu vou restabelecer o contato com o Hamilton, que vai trazer novas informações. O clima continua tenso na Zona Leste. Num outro ponto, uma criança de 6 anos que estava desaparecida foi encontrada morta pelo pai. Pode encher a tela. A família desesperada buscava informações de Luiz Gabriel da Silva, de apenas 6 anos. No início da noite, ele brincava na rua de casa quando desapareceu. Rapidamente, a família e os moradores do bairro Campina da Barra, em Araucária, se mobilizaram para encontrá-lo. Momentos depois, o menino foi localizado sem roupas e morto. Foi neste matagal, a cerca de 50 metros da casa da vítima, que o corpo foi encontrado perto das 9 horas da noite, aproximadamente. Amigos e familiares que encontraram Luiz Gabriel. De acordo com o Instituto de Criminalística, há indícios, sim, de abuso sexual. Mas tudo isso será confirmado no Instituto Médico Legal de Curitiba. O pai viu o filho, rapidamente, morto no matagal. A hora que eu cheguei lá para ver lá, aí a polícia mandou sair de lá de perto, que cada perícia para não mexer, ele estava cobertinho lá. Esta câmera de segurança de uma residência pode ter flagrado o autor ao lado da criança. As imagens podem ajudar a polícia nas investigações. Luiz Gabriel morava com os pais e os 4 irmãos. Me dá o helicóptero da Record, me corta para outra câmera, você vai vendo. Olha a quantidade de gente que vai tomando conta dessa importante via de ligação da Zona Leste de São Paulo. E até agora nada da polícia. Um protesto contra uma reintegração diária. O helicóptero Águia acaba de chegar ao local. Essas são imagens ao vivo do helicóptero do nosso comandante Hamilton, e a polícia da porta do helicóptero já vai mapeando quem é quem nesse protesto para os policiais da Força Tática e da Tropa de Choque, que já estão se aproximando do local, irem direto aos baderneiros, irem direto aos bandidos, na verdade, que estão colocando fogo no meio da via e colocando fogo nos carros. Tentaram atacar, inclusive, agora um motorista de ônibus. Por muita sorte, ele conseguiu fugir. Fala, Juan. Bate, exatamente, o Águia 2 da Polícia Militar faz exatamente esse trabalho que você acabou de falar, passando para a Polícia Militar os locais que as viaturas podem aproximar com tranquilidade. Lembrando que os manifestantes estão muito exaltados, já colocaram fogo em 3 carros, fogo também muito lixo aqui que ficava num depósito de material reciclável. Eles simplesmente invadiram esse local e começaram a jogar na pista e colocar fogo. Aqui no local a gente vê pelo menos, Bate, mais de 200 pessoas. Lembrando que é uma área muito grande que, segundo os moradores, amanhã vai acontecer uma reintegração de posse. Então a ideia deles é se manifestar contra isso. O problema é que eles estão impedindo aqui o direito de ir e vir das pessoas na Avenida Bento Guelfi. E agora, Bate, chega a primeira viatura da Polícia Militar e está aguardando simplesmente o apoio para poder entrar em ação. Bate. Atenção, informação em primeira mão do nosso comandante Hamilton. A primeira viatura da polícia chega. Essa viatura não pode sair daí. Se for para lá, meus amigos policiais, vocês vão ter um tremendo problema. Tem que esperar reforço. Cadê a tropa de choque? Cadê a força tática? Capitão Nascimento, polícia se aproximando do local. O confronto está prestes a acontecer, porque são manifestantes, são vândalos, na verdade, que estão completamente transtornados, botando fogo em tudo que vem pela frente. Fala, capitão.
helicóptero da polícia continua no local. Fala, capitão. Desculpa, Bate, os policiais, eles estão percorrendo ruas ao redor também. Por quê? Porque eles querem bloquear algumas vias, porque na hora em que os policiais da Força Tática e Tropa de Choque, na hora que esses policiais chegarem e tiverem que controlar a situação, alguns vândalos que estão colocando fogo em veículos podem tentar escapar e acabar bloqueando outros locais do bairro. Por isso, é uma estratégia da polícia agora que as outras ruas também sejam bloqueadas pelo policiamento. O helicóptero Águia está dando todo o apoio para esses policiais. E essa viatura, como você falou, Bate, tem que aguardar o reforço. Eles não podem se arriscar e no meio dessa multidão que está descontrolada, Bate. Me dá uma imagem do preso, me dá a imagem do preso. Enquanto a polícia não chega, vai sendo preso. Cidade Alerta mostrou o assassino, foi preso. Na delegacia, Fernando confessou que invadiu a casa e matou a advogada Cíntia, de 35 anos. Tem a imagem da advogada Cíntia que ele matou? Tem um circuito de segurança aí? Olha que linda advogada. Sabe por que ele matou? Porque ele matou a advogada? Por causa de um celular. Me dá o circuito de segurança que mostra o exato momento em que Fernando mata friamente essa mulher. Tudo foi gravado pelas câmeras de segurança. O Cidade Alerta mostrou a história com exclusividade e ele vai sendo preso agora. Repare, ele aparece aí, queria o celular, invadiu a casa da moça e matou sem deixar chance de sobrevivência. Põe no ar. Desde o início das investigações, esse homem era o principal suspeito de assassinar a advogada Cíntia Paula Fávero. Fernando é quem aparece nas imagens da câmera de segurança do local do crime. Ele entra na casa da advogada. A mulher chega minutos depois. Fernando sai e volta algumas horas mais tarde. Depois de ser localizado pela polícia, o suspeito, em depoimento, se reconheceu na imagem. Fernando disse que é morador de rua, estaria com fome e teria entrado na residência em busca de comida. O retorno dele para a residência, ele fala que não se recorda no momento. O motivo por ele ter retornado às 2h30 da manhã, como as filmagens demonstram. Num primeiro momento, logo depois da prisão temporária, Fernando negou o crime. Uma versão que não convenceu a Polícia Civil. Depois de passar a noite na cadeia como suspeito, Fernando foi mais uma vez trazido para o setor de homicídios e proteção à pessoa da Polícia Civil de Campinas. Só que para esse segundo depoimento, a Polícia Civil também trouxe para ouvir Fernando uma pessoa muito próxima ao suspeito para saber se assim ele confessaria a autoria do crime. Optamos por chamar a mãe dele e na presença da mãe dele, uma senhora idosa que encontra-se com deficiência física também, ele resolveu confessar a autoria delitiva, narrando com detalhes. Com a confissão de Fernando, a Polícia Civil descobriu que o caso era um latrocínio, roubo seguido de morte. O motivo do assassinato da advogada Cíntia Paula Fávero, de 35 anos, foi esse celular. O criminoso matou a vítima para roubar um aparelho, que depois foi vendido por apenas R$40. O setor de homicídios e proteção à pessoa passou a fazer o monitoramento e localizou a pessoa que comprou o celular. Para a Polícia Civil, com a localização e apreensão desse aparelho hoje, não há mais dúvidas nenhuma de que ele foi o autor do crime. A confissão do suspeito e a localização do celular da advogada foram os indícios necessários para a Polícia Civil de Campinas concluir. Fernando Daniel José Américo, de 26 anos, é o assassino da advogada Cíntia Fávero. Atenção, você que está chegando agora aqui no nosso Cidade Alerta, continua tenso o clima na zona leste de São Paulo. Diversos veículos estão sendo queimados e nesse momento me corta para outra câmera. Olha o que tem de polícia. Olha o que tem de polícia chegando agora no Jardim Iguatemi, um dos principais bairros da zona leste de São Paulo. É muita polícia para tentar dar jeito nessa situação, porque não é possível. Já faz mais de 1 hora que estão ameaçando motoristas de ônibus, que ameaçaram fechar a rua com ônibus, e estão botando barricadas com fogo, queimando carros e a situação não foi contornada. Eu peço, por favor, que o nosso comandante, o Hamilton, não saia do local. Aliás, ele tem nova informação. Tá vindo tropa de choque também agora, não tá, o Hamilton? Viaturas em alta velocidade em São Paulo.
Bate, exatamente. A Força Tática, que também tem policiais aí do choque, já seria o Choquinho, né, o apelido que eles têm. Você vê que eles estão no local, já foram buscar o material que eu comentei, Bate, ou seja, já estão preparados agora para conter esses manifestantes. E como você disse, infelizmente, alguns se exaltaram, acabaram roubando material de um caminhão, invadiram também um material de depósito reciclável, colocaram fogo em vários pontos da Avenida Bento Guelph, que é importante aqui para os moradores da Zona Leste de São Paulo, e muitos deles ainda continuam aqui no meio da rua. Alguns correram com a chegada da Polícia Militar, então tudo indica que vai haver confronto. Bate. Foram diversos crimes já cometidos durante o protesto. A polícia vai avançando, hein? Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico do helicóptero da Record, vai mostrando, por favor, a polícia já com arma de efeito moral na mão. A polícia vai se aproximando, são outros policiais que vão se juntando. No outro ponto, o helicóptero Águia da Polícia Militar do Estado de São Paulo vai dando todo o respaldo. O helicóptero Águia já está mostrando, os policiais que estão chegando agora já sabem quem é quem no protesto. Vão chegar direto em quem são os baderneiros, quem estão botando fogo no carro, quem estão colocando barricadas de fogo, quem tentou atacar o motorista de ônibus, o pobre do trabalhador que acaba pagando o pato desse protesto violento que vai acontecendo aqui na cidade de São Paulo. Eu vou voltar já já, calma, eu vou voltar já já. Tá tendo uma confusão ali na conversa com os policiais, vamos com calma. Eu peço parcimônia aos policiais, parcimônia aos manifestantes, vamos com calma. A gente entende a revolta desse povo que vai ser retirado dessa área que foi invadida, mas também não é assim. Não é colocando vida de inocentes em risco, não é colocando fogo em carro que vai se resolver esse problema, muito pelo contrário. Aí que a solução fica distante. Outros motoristas vão tentando deixar o local. Daqui a pouco eu vou voltar para o helicóptero porque me chegou a reportagem exclusiva. Selma e José. Selma e José estão juntos há 11 anos. E nesses 11 anos de relacionamento tiveram 3 meninas. Uma menina de 11 anos, olha, me dá o helicóptero da Record, hein? A confusão começa. A polícia começa a tirar bombas de efeito moral, a polícia começa a tirar balas de borracha para cima dos manifestantes. E eles tentam fugir para as ruas, para o interior do Jardim Iguatemi, na Zona Leste de São Paulo. Fala, Luan. O militar já começa a controlar a situação, jogando bombas aí de efeito moral e também fazendo disparos de bala de borracha, bastante distante do local, Bate, para a gente ver que eles tentam aí evitar o confronto o máximo possível. Eles estão bem longe aqui do local, mas já começa a dispersar aí os manifestantes. Lembrando que eles colocaram fogo em vários pontos, então os policiais aí do choque, da Força Tática, foram obrigados a jogar aí as bombas de efeito moral e também efetuar esses disparos com balas de borracha. Você vê que agora muitos desses manifestantes se dispersaram, outros ainda ficam ali dizendo que vão confrontar a Polícia Militar. Bate. Você vai vendo, a polícia vai partindo para cima, vamos com calma, a gente espera que ninguém saia machucado. Quase que atacaram o pobre do trabalhador, do motorista do ônibus. Queriam que o ônibus ficasse parado, fechando a rua, o motorista conseguiu fugir. Tem crianças, tem mulheres no meio desse protesto. A polícia vai se aproximando, muitos deles vão se escondendo. Alguns deles, segundo relatos que eu recebo agora, teriam atirado pedras na polícia no momento em que as bombas de efeito moral foram lançadas. O helicóptero Águia continua dando respaldo. Vem mais polícia atrás para tentar conter o ânimo dos manifestantes. Capitão Nascimento é repórter. Bate, a polícia já pediu reforço, lembrando que a viatura do Corpo de Bombeiros está próxima. Ela só vai poder começar a apagar as chamas depois que a polícia conseguir dispersar estes manifestantes que estão causando tumulto. Lembrando que no início, um dos moradores que ajudou a organizar essa manifestação tentou conversar, pediu para que esses vândalos, na verdade, tivessem calma, mas não adiantou, Bate. Precisou mesmo da presença da Polícia Militar no local. Mas o que tem de polícia ainda é pouco para esse tanto de gente. A polícia agora vai se dividindo em locais estratégicos, os policiais vão avançando o passo, vão apertando o passo, porque no meio dessas confusões, pode ter certeza, eles infiltram bandidos perigosos, a população fica inflada por bandidos perigosos que querem, na verdade, provocar essa confusão com a polícia. E acabam colocando pessoas inocentes em risco. Pessoas que poderiam fazer um protesto absolutamente pacífico, legítimo, vão levantar o camburão. Pode ser que já tenham presos no local. Enquanto isso, me dá a foto da Selma e do José. Daqui a pouco, a população, os manifestantes deram uma recuada. Já já eu vou voltar para o protesto. Me dá a imagem dos dois. Juntos 11 anos, pais de 3 meninas. Uma de 11 anos e as gêmeas de 1 ano e meio.
José é conhecido por ser um homem extremamente ciumento e naquele dia discute com a esposa por um motivo ainda desconhecido. Vem para mim, por favor. Ele vai até a cozinha, pega um objeto cortante e ataca a Selma. Os vizinhos ouvem tudo, ouvem a gritaria, tentam correr atrás de José, mas já era tarde. José já tinha matado o maior amor que ele teve na vida. Põe no ar. Selma viveu ao lado de José por mais de 11 anos. A família dela não sabia que por trás da fachada de um casamento que parecia perfeito, a doméstica enfrentava o terror dentro de casa. Ele vivia espancando ela, que depois a gente ficou sabendo. E batia nela? Batia nela, entendeu? Mas ela nunca falou pra você? Nunca falou pra gente, entendeu? Ela sempre escondia, entendeu? Porque até guardou até chegar ao ponto que chegou, né? De custar a própria vida dela. Ela e José tinham gêmeos de 1 ano e 6 meses. E uma garota mais velha de 11 anos, que teria presenciado tudo. O pedreiro, que tinha só 4 anos a mais que a mulher, sempre aparentou ser um homem calmo. Nunca demonstrou agressividade. Na noite em que ele a matou, ninguém sabe dizer ao certo o motivo do crime. Quem estava no bairro chamou a polícia, mas era tarde. Selma morava ali, no alto daquele morro, com o marido e os 3 filhos pequenos. Os vizinhos contaram terem ouvido uma grave discussão já no início daquela noite. Discussão que se estendeu até por volta de 11h30, quando o crime aconteceu. Para a polícia, os vizinhos também contaram que viram José perseguir a própria mulher com uma faca na mão e que logo em seguida um grito foi ouvido. Eu tenho que conviver com a dor, entendeu? Que um pedaço da gente, na verdade, entendeu? Que foi arrancado, foi tirado de forma brutal, como foi, entendeu? Eu acho que é por isso que a justiça age do jeito que age, porque não foi, entendeu? Um filho de um promotor, não foi uma esposa de um promotor, não foi uma irmã de um promotor, entendeu? Moradores tentaram segurar José durante a fuga e não conseguiram. 2 anos já passaram e o assassino de Selma não foi preso. Ele falou assim, ó, eu fiz uma tragédia. Mas o que foi? Ele falou, vem aqui que você vê. Entendeu? Eu estava trabalhando, meu irmão foi e viu, entendeu? E meu irmão me contou. Outro crime que chocou o país. Uma menina linda, Micaela, de 4 anos, veja aí. Essa menina, coisa mais linda, querida pelos vizinhos, querida pela família e de repente, Micaela, de 4 anos, é encontrada morta. No alvo das investigações, o pai e a madrasta de Micaela. Segundo informações da polícia e segundo vizinhos, a criança era covardemente espancada e as últimas agressões teriam acontecido com um pedaço de pau. O pai diz que, na verdade, quem matou é a madrasta, é a mulher dele, Joelma. Os criminosos, inclusive, tentaram limpar a cena do crime. Quem é que está sendo preso nesse caso? Me dá a imagem, por favor. Quem está sendo preso pela morte de Micaela? Você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, boa noite. Esta é a madrasta. É a madrasta da menina Micaela, que, segundo o marido, foi quem matou a criança de 4 anos covardemente, que espancou a criança até a morte, com toda a frieza do mundo, pelo menos é o que ele disse. Mas o pai também vai sendo preso, você vai vendo comigo. A polícia consegue chegar até os dois, uma grande comoção na região onde os dois foram pegos, onde os dois foram presos. Afinal de contas, os vizinhos não se conformam. Como alguém pode ter feito isso com uma criança tão inocente? Põe no ar. Uma mulher violenta. Joelma Souza Silva, de 43 anos, já teve passagem pela polícia em 2011 por lesão corporal. Agora, responde pelo homicídio da enteada. Felipe Ramos da Silva, de 30 anos, é o pai de Micaela. Para a polícia, ele foi conivente. Sabia de tudo e nada fez. Que era de conhecimento do Felipe, inclusive, essas agressões, e que ele era omisso, ele não fazia nada, ele tinha conhecimento das agressões e ele se omitia. Uma criança doce. A menina Micaela, de 4 anos, morava com a madrasta e o pai há 2 anos. Segundo vizinhos, constantemente era agredida. Ela foi encontrada morta dentro do apartamento em um condomínio no bairro de Brás de Pina,
zona norte do Rio de Janeiro. O casal foi preso em flagrante. Aqui na divisão de homicídios, os dois prestaram depoimento. Felipe contou para a polícia que chegou em casa, deu um beijo de boa noite na filha e não teria percebido que ela estava morta. Mas o delegado que investiga o caso não acredita na versão, já que os sinais de espancamento eram evidentes e ele poderia ter socorrido a criança. Felipe acusou a atual mulher de agredir a menina, mas a madrasta também negou o crime. Ela disse que Micaela parecia dormir profundamente porque havia tomado um analgésico de uso adulto. Para a polícia, os dois mentiram nos depoimentos. Ao perceber que a criança já estava morta, o casal ainda teria limpado a cena do crime para apagar qualquer evidência. A polícia foi chamada pelo filho mais velho de Joelma. O rapaz, de 25 anos, chegou em casa de madrugada e, quando acordou, percebeu que a irmã já estava morta. Vizinhos ficaram revoltados e foi necessário reforçar o policiamento para evitar que o casal fosse agredido pela multidão. Joelma e Felipe vão responder por homicídio qualificado, já que a vítima não teve chance de defesa, além de fraude processual, já que o local do crime foi adulterado. A justiça já concedeu a prisão preventiva dos dois. A mãe de Micaela também foi ouvida pela polícia. Há 2 anos, ela deixou a filha sob os cuidados do pai, alegando falta de condições financeiras. Segundo ela, Felipe parecia ser um pai carinhoso. Sempre foi um cara tranquilo, nunca demonstrou agressão. O tempo que eu fiquei com ele, sempre foi um ótimo marido, sempre tratou minhas filhas bem. Marcele tem outros 2 filhos. Segundo a polícia, raramente ela via a menina de 4 anos. A mãe conta que, recentemente, o pai não estava permitindo as visitas. Eu pedi a ele uns dias antes para poder ver ela, ele não levou, ele não deixou. Devia de estar com marca já e não sabia. Segundo um laudo preliminar, Micaela foi brutalmente assassinada. As agressões não são de hoje e aconteciam com muita frequência. Além disso, exames apontaram que ela estava desnutrida. Segundo parentes e amigos, Micaela era uma menina doce e alegre. Vizinhos contam que a criança sempre aparecia com algum hematoma. Visivelmente intimidada, a menina nunca falou nada para ninguém. Uma vizinha chegou a denunciar o casal ao conselho tutelar, mas nada foi feito. Só vivia machucada, cansava de avisar ela, eu avisei, inclusive o pai dela com certeza via isso, mas eu acho que não dava a mínima, só vivia roxa, com o olho inchado, ela sempre falava que a menina estava brincando, que caía da cadeira, e infelizmente aconteceu isso. Ela ficava com receio de falar alguma coisa, entendeu? Já vinha instruída de casa para falar que ou caiu no banheiro, ou se machucou na escada, mas dizer assim que a mãe bateu, ela nunca falava.